boatos que tarados, estupradores faziam ali campana para ver se pegava alguém desprevenido, alguma mulher indefesa ou alguma criança desacompanhada. Era como atravessar o vale da sombra da morte. Foram os momentos difíceis, mas também muito engraçados, pois a vida difícil de antigamente, passando por todos os empecilhos e barreiras, tinha aquele sonho de um dia chegar a um porto seguro, de um dia chegar a um lugar de repouso e descanso. Nevinha e os seus 3 filhos, capítulo 2. A mudança da ilha para o Oitizeiro. Aí Nevinha e seus 3 filhos, Ramalho, Marcos e Cleide, mudaram-se para a rua São Benedito, o número 32, onde foram morar atrás da casa da Maria do Carmo com Juca. A vida ainda, eles todos crianças, uma vida muito difícil. Nevinha morando atrás da casa da Maria e as crianças totalmente dependentes da Nevinha. Nessa época, a ajuda, a pensão dos filhos já tinha se acabado, não estava mais recebendo. E aí a Nevinha fazia de tudo para sobreviver. Lavava roupas para fora, porque na época as mulheres iam até as senhoras, as madames, as patroas, e faziam a retirada da roupas sujas nas residências, levava para casa, lavava e entregava a roupa lavada e já passada. Na época se dizia já engomada, porque usava-se goma. A goma, que é um produto feito da mandioca, que deixa a roupa durinha, a roupa bem alinhada, bem certinha. Especialmente quando se quer deixar a roupa toda uniforme, toda na medida, toda nos trinques. Ramalho e Cleide foram crescendo e Marcos foi estudar no Colégio Zumira de Novaes, onde estudou desde o ensino infantil, primário, indo até a 4ª série, o ensino hoje fundamental. E foi ali onde Marcos começou a desenvolver algumas habilidades. Primeiro, a habilidade da sobrevivência. Em diversas ocasiões, Marcos teve que passar por situações, digo eu, de constrangimento. Quando a tia da cantina, que preparava o lanche, a merenda das crianças, em determinados dias da semana, tinha aquele lanche onde era compartilhado. A escola dava uma parte do lanche, mas os alunos tinham que entrar com a outra parte. No caso, quando a escola dava a goiabada, o doce cascão, a goiabada cascão, o aluno tinha que levar o pão ou a bolacha para colocar a goiabada. E muitas das vezes Marcos não tinha condição de levar o pão. E aí, como é que ficava? Comia só o doce. Ou alguém compartilhava ali, vendo a sua necessidade, um pão ou uma bolacha ou um biscoito. Uma certa feita, a escola fez um sopão e pediu para que cada aluno levasse algo, como um tomate, uma cebola ou um legume qualquer. E
já não era de se esperar nada diferente, Marcos não teve a mínima condição de levar nenhum legumes, mas não foi por isso, nem por isso, ele deixou de participar da merenda. Em frente à escola Zulmira de Novaes, tinha uma senhora que vendia os pastéis caseiros, feitos de uma forma simples, mas porém pastéis gostosos, feitos de mortadela, com tomate, cebola, aquele pastel todo gorduroso, mergulhado no óleo, mas era realmente muito gostoso. As crianças, os alunos da escola, na saída ou na hora do intervalo, iam lá buscar esse pastel. E de vez em quando, Marcos conseguia algum dinheirinho, alguma moeda para comer esse pastel. E, na maioria das vezes, não tinha condição, ficava só lambendo os beiços. E nesse tempo, Marcos, já com seus 10, 11, 12 anos, já fazia alguma coisa para sobreviver. Quando alguém precisava buscar um bujão de gás lá no depósito, né, onde vendia o gás, o Marcos ia, pegava um carrinho de mão, colocava o bujão dentro do carrinho e ia buscar o gás, onde ganhava um agrado, onde ganhava um troco. E aí ele com certeza repassava para sua mãe, a dona Nevinha. Ramalho já estava um pouco maior. Ramalho já tinha saído da escola primária indo para o ginásio, onde hoje ainda é, hoje no caso não é a primária, o ginásio, tinha primário, ginásio e científico. Ele estava indo para a oitava série, ou sexta série, não, quinta série. Aí fez a quinta, sexta, sétima e oitava, e aí passava para o ensino do segundo grau, que hoje é o ensino médio. E Marcos, estudando no Colégio Zulmira de Novaes, não tinha nem mesmo um tênis ou um sapato para calçar, era uma vida muito difícil. E começou a trabalhar na feira. Ele e Ramalho foram trabalhar com o Jorge, que morava de frente para a casa da Maria do Carmo. Ele era feirante, tinha banca de legumes, verduras na feira de Oitizeiro. E aí Ramalho e Marcos foram convidados a acompanhá-lo, a trabalhar com ele. Não ganhavam dinheiro, alguns míseros trocados, mas no final da feira o que tinha de vantajoso era que o que sobrava se levava para casa e existia aquela troca. Jorge trabalhava com legumes e verduras, o outro vendedor, o outro feirante trabalhava com frutas e fazia aquela troca. No final, Marcos e Ramalho levavam para casa frutas, legumes e outras coisitas mais. E aí Ramalho, já um pouco maior, passou a trabalhar com o André Zuca, eletricista. Após ter saído da Portela, comprado esse terreno na Rua do Bispo, na Rua São Benedito, e construído a casa, passou a trabalhar como eletricista autônomo. E aí ele precisava de um ajudante, e esse ajudante era Ramalho. De tanto carregar a mala de ferramentas do Zuca, que, por sinal, na época não tinha o conforto que se tem hoje, que são essas malas de couro, né? Essas malas confortáveis que pode botar nas costas, que com certeza não vai machucar. Na época era uma mala de ferro, ela tinha as quinas, né, de ferro, machucava o ombro, e para levantar a alça era também de ferro, cortava a mão. Para não cortar a mão, para não marcar a mão, colocava-se um pedaço de papelão, mas realmente
era muito difícil. De tanto carregar a mala, Ramalho ficou com uma certa inclinação para o lado direito, para o lado direito, onde ele sempre carregava a mala. E aí até algumas pessoas riam, zombavam, brincavam, mas ele não tinha culpa, era de carregar a mala. E Ramalho, chegando a maioridade, esta função foi repassada para o Marcos. Marcos passou a ser o ajudante do André, passou a carregar a mala, passou a ser o auxiliar. E a vida continuou. Ramalho foi trabalhar em um posto de gasolina e uma certa vez Ramalho levou para o almoço, como sempre, aquele almoço simples, mas um pouco temperado, tinham alguns legumes, alguma coisa, e a comida azedou e ele teve que jogar fora. Era uma vida difícil, era uma vida muito difícil, mas olhando para trás se vê que era uma época de muito romantismo, de muita alegria e de muito sonho. No final da rua São Benedito tinha o convento das freiras, onde a irmã Fátima era a freira líder, a madre. E lá, Ramalho, Marcos, Cleide brincavam. No final de semana, aos sábados, domingos, tinha lá a reunião onde se rezava, fazia as rezas, orações, onde a comunidade se encontrava, tinha ensinos bíblicos para as crianças e de vez em quando tinha os chamados retiros espirituais, onde as crianças ficavam 2 dias vindo apenas dormir em casa, mas o dia inteiro dentro do convento das freiras, onde lá era oferecido o café da manhã, almoço, lanche da tarde. E aí havia aquela confraternização, onde se fazia amizade, se conhecia novas pessoas e era realmente uma convivência muito pacífica e amigável. O Milton Ferreira, morador do bairro, sempre prestativo, ajudava as irmãs com o anúncio das festividades. Ele tinha uma belina, um carro, onde colocava uma boca de ferro em cima do carro, com um amplificador e um microfone, e anunciava os eventos que ali aconteciam. Milton Ferreira tinha sua voz aguda e estridente e fazia os anúncios de uma forma clássica que só ele sabia fazer. E aí ele foi ganhando destaque, ficando conhecido, querido de todos, e candidatou-se a vereador. Candidatou-se vereador pelo PT. Na época, o PT estava apenas começando. Aí ele não ganhou, nada o abalou. Na eleição próxima, ele se candidatou e aí teve um maior engajamento, um maior envolvimento da comunidade, todos o apoiaram e ele foi eleito vereador da cidade de João Pessoa e um dos mais votados. Milton Ferreira aí deixou de ser aquele participativo, de ser aquele amigo, aquele presente entre os seus irmãos de bairro para se dedicar inteiramente à política. Então aquele irmão que ajudava, que participava, que oferecia seus serviços de comunicação, que anunciava os eventos da comunidade da paróquia no seu carro de som, agora não era mais visto, estava ausente. E aí é o que nós podemos ver, é o seguinte: a política, ela só distancia o eleito do eleitorado, ela só aproxima,
o eleitor do eleitorado quando ele precisa de voto, depois que ganha